Olá, bom dia, que vocês tenham aí uma semana abençoada em nome de Jesus. Vamos aí para mais uma reflexão. Chegamos no fim do ano, estamos aí no último mês, dezembro, e nós vamos começar a ver, ou se já não estamos vendo, uma série de ações para auxiliar, ou para ajudar, ou para levar algo melhor para alguns necessitados. Então a gente vê campanha de arrecadação de brinquedo, campanha de arrecadação de roupa e outras coisas, né? Ou seja, praticamente quase toda data festiva, data comemorativa, nós vemos campanhas deste tipo. Dia da criança, Páscoa, Natal e assim por diante. Não estou dizendo que isso é ruim, só estou trazendo isso como uma referência para a nossa reflexão. O que me estranha é nós fazermos somente isso em datas comemorativas. Então, se nós temos condições de nos mobilizarmos para arrecadar brinquedo, arrecadar roupa, arrecadar comida e assim por diante, o que for, se nós nos mobilizamos em datas específicas e conseguimos arrecadar recursos, pergunto, por que não fazer isso durante o ano todo? Por que não, em momentos que não são datas especiais, em que todo mundo acaba fazendo, ou pelo menos a grande maioria acaba fazendo uma certa ação, por que não fazer isso durante o ano? Será que essa pessoa que precisa desta ajuda, ela não precisa da ajuda no resto do ano? Só precisa durante o Natal? Só precisa durante a Páscoa? Só precisa durante o Dia das Crianças, se for criança, por exemplo? O resto do ano não há necessidade? E aí vamos ver na Bíblia o que fala Jesus a respeito disso. Claro que Jesus não está falando a respeito do Natal, da Páscoa, tá? Mas o que a Bíblia nos traz? Em Mateus 25, a partir do versículo 34, nós temos lá Jesus separando os homens em duas filas. Uma fila à direita e uma fila à esquerda. Na fila direita, ele fala, bem-vindos, benditos à casa de meu pai. E aí ele começa a trazer algumas situações. Tive fome, me deste de comer, tive frio, me deste de vestir, estive preso, foi me visitar, estive doente, me tratou, fui estrangeiro, me acolheu. E aí Jesus as pessoas começam a perguntar, mas quando fizemos isso para o Senhor? E ele responde, quando fizeram para um dos meus pequeninos, fizeste a mim. E aí ele vem do lado da esquerda, apartai-vos de mim, vós que praticais o mal, porque tive fome, não me deste de comer, tive frio, não me deste de vestir, tive sede, não me deste o que beber, fui estrangeiro e não me acolheu, fui preso, não me visitou, fiquei doente, não me tratou e assim por diante. E aí eles perguntam a mesma coisa, mas quando foi que não fizemos estas coisas? E aí Jesus diz, quando não fizeste para um dos meus pequeninos, não fizeste a mim. Então vejam que nós temos aqui algumas situações, né? Todas as situações de necessidade e uma ação em cima dessa necessidade, de ajudar ou não ajudar um necessitado. No livro de Tiago diz, no capítulo 4, o último versículo, não lembro de cabeça o número, o último versículo fala, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, nós temos uma situação, quando alguém necessitado chega até nós e fala, estou com fome, e você tem condições de dar um prato de alimento naquele momento, você tem duas opções, ou dá ou não dá. Se você der, você está indo ao que Jesus colocou ali em Mateus 25, né? De ir à fila da direita. Você está entrando na fila da esquerda. Então, gente, nós temos que entender isso. É importante, de novo, eu só trouxe essa questão em função de contexto, mas é importante sim a gente ajudar, é importante nós pensarmos, mas não pensarmos apenas em datas festivas.
mas sim nós auxiliarmos o próximo em todo momento. Também não quero promover aqui o assistencialismo puro, simplesmente do dar pelo dar. Eu creio que também nós temos que ensinar as pessoas a buscar, não deixar ela num conformismo só. Mas existem necessidades que são pontuais, existem necessidades em que nós temos que ajudá-la naquele momento. Uma pessoa que está com fome, se fala assim, não, te dou um emprego, claro que ela vai querer um emprego, mas naquele momento ela está com fome, então também é necessário que a gente dê um prato de comida naquele momento e dê um emprego para que ela tenha um sustento. E o dar aqui não é simplesmente dar um emprego, é capacitá-la, é fazer com que ela busque realmente uma progressão, uma prosperidade em sua vida. E outra coisa que eu queria colocar para finalizar a nossa reflexão de hoje, muitas vezes nós vemos uma pessoa necessitada ou passando por dificuldades e nós falamos, né, e aí desculpe o termo, num crentez, que aquela pessoa está passando por prova. Na verdade, o meu entendimento, quem está passando por prova é aquela pessoa que está com condição de ajudar e tem a escolha de ajudar ou não. A pessoa que está com dificuldade está com uma dificuldade. Mas a pessoa que tem condições de ajudar, ela sim está sendo provada. Porque no próprio contexto de Mateus 25, o que Jesus fala? Tive fome. Ou seja, alguém está numa situação de dificuldade. Estava com fome, não tinha condições de se alimentar. E aí qual foi a condição para saber se a pessoa ia para a fila da esquerda ou para a fila da direita? Deste comida ou não deste comida. Então a prova está com quem pode ajudar e não com quem está na dificuldade. Ok? Gente, que vocês tenham então uma semana abençoada novamente. Fiquem com Deus e até a nossa próxima reflexão.